Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de um recurso bastante interessante que foi introduzido junto com a arquitetura multitenant, que é o Unplug e Plug com PDBs, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente já falou aqui em outras aulas, né, de todas as vantagens da arquitetura multitenant. A gente já fez um overview sobre toda a arquitetura, mostramos a estrutura da arquitetura, falamos de várias vantagens que tem de se utilizar, né, a arquitetura multitenant, e uma delas é a feature de Unplug e Plug. A feature é um recurso, né, que veio junto com a arquitetura multitenant, pessoal. Para que serve, né, esse recurso de Unplug e Plug de PDBs? Pessoal, a gente consegue basicamente, né, migrar PDBs entre CDBs. Então assim, galera, é extremamente flexível e prático, né, da gente utilizar o Unplug e Plug. Por quê? A gente consegue simplesmente desplugar um PDB de um container database e plugar esse PDB em outro container database. Quem é um pouquinho mais antigo, quem trabalhou aí antes de ser lançado a arquitetura multitenant, sabe que era muito mais complicado a gente poder fazer isso. E agora, né, com a arquitetura multitenant e esse recurso de Unplug e Plug, a gente consegue simplesmente pegar o seu banco de dados lá, o seu Pluggable Database, com a sua tablespace, os seus dados, tirar ele de um container database e colocar em outro. Então, assim, é realmente muito prático, muito flexível da gente utilizar a arquitetura multitenant, e essa feature também é bem interessante de Unplug e Plug, tá bom? Então ela serve basicamente para isso, para a gente poder migrar PDBs entre CDBs, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, existem duas formas, né, de utilização desse recurso, né? A gente pode basicamente fazer isso de forma manual, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Eu quero mostrar comandos para vocês, linha de comando para vocês, tá? E a segunda forma é através do DBCA. Então o DBCA a gente fala numa próxima aula, eu mostro como é que a gente faz tudo que a gente vai ver na aula de hoje com o DBCA numa próxima aula, tá bom? E é o seguinte, pessoal, existem também dois tipos de arquivo que nós podemos, quando a gente fizer o Unplug, né, nós podemos utilizar, né, que o primeiro é o XML, né? O XML ele já foi introduzido na 12.1, né? E ele basicamente vai conter os metadados do PDB ou dos PDBs, né, que você estiver desplugando do seu container database, né? Metadados, já expliquei o que é. Vai ter basicamente nesse arquivo, né, as informações daquele PDB, como por exemplo versão, DBID, vai ter a localização dos data files. Eu vou mostrar isso para vocês. Na hora que a gente exportar, né, que a gente desplugar esse PDB, né, gerar o arquivo XML, eu vou dar um VI nesse arquivo e vou mostrar para vocês todas as informações que tem dentro desse arquivo, tá? A partir da 12.2, a gente tem também o ponto .pdb. O que é o ponto .pdb, pessoal? A Oracle está sempre melhorando, né? E o ponto .pdb ele vai basicamente, né, englobar o arquivo XML, né, ou seja, ele vai ter os metadados, né, eu quero dizer que o ponto .pdb ele vai ter as informações do XML, ou seja, os metadados do PDB, e ele também vai ter todos os arquivos necessários do PDB, né, e ele já vem comprimido, né? Então é o seguinte, quando você faz o Unplug utilizando o .pdb, você vai ter, por exemplo, ali dentro os data files que você precisa para poder plugar esse cara aí em outro CDB. E como ele já vem comprimido, né, fica um arquivo pequeno, você consegue transitar esse arquivo de forma mais facilmente, né? Então eu vou mostrar esses dois cenários para vocês, tá? Tanto o XML quanto o .pdb, e também vou mostrar, né, como faz para a gente desplugar e plugar no mesmo CDB e também em CDBs diferentes, beleza? Então eu deixei aqui uma imagem, pessoal, basicamente o que resume, né, a questão do Unplug e Plug, né? Basicamente aqui, ó, a gente tem aqui, né, esse new PDB, né, ele tá fazendo aqui, ó, um create pluggable database, e daí ele pode usar o arquivo XML, né, que vai conter os metadados, né, e daí tem que no caso, quando você se você fizer, né, um Unplug com XML, por exemplo, e você for plugar esse cara em outro CDB, em outro container database, né, você vai precisar levar os arquivos necessários. Então, por exemplo, você vai precisar levar os data files, né, para esse outro container database para você conseguir plugar esse cara daí, tá? Se você utilizar o ponto .pdb, olha só, reparem que aqui, não sei se está dando para ver, mas tem uns pontinhos aqui, ó, tá vendo? Que ele basicamente tem aqui, ó, os metadados, né? E também tem os data files aqui, né? Que são os arquivos necessários para você poder plugar esse carinha em outro container database. Então, se você utilizar o ponto .pdb, você não precisa movimentar os data files. Eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai gerar um ponto .pdb e simplesmente vai fazer o plug em outro CDB sem precisar movimentar os data files que a gente tinha.
tá bom? Vou mostrar esses dois cenários para vocês, então isso aqui é basicamente o que resume o Unplug e Plug. Bom, pessoal, dito todas essas informações, a gente vai começar então fazendo um Unplug do PDB, utilizando o arquivo .xml, tá? E depois a gente vai fazer um plug no mesmo CDB e depois um plug em um CDB diferente, tá? Só uma observação é que para essa aula, né, para os comandos que eu vou utilizar, a gente precisa ter como requisito o OMF, que é o Oracle Manage Files, tá? A gente já falou sobre ele aqui em aulas anteriores. Vou ter uma aula também somente falando sobre OMF, mas ele precisa estar ativado. Já mostrei como faz para poder ativar, tá? Mas ele precisa estar ativo para a gente poder rodar os comandos aqui dessa aula. Se ele não estiver ativo, teria que passar mais alguns parâmetros. Também é tranquilo, mas aí seria um comando diferente, né? O ideal é que você esteja aí com o OMF ativado, tá bom? Feito isso, pessoal, então vamos lá para o nosso MobaXterm, né? Que é o terminal que eu utilizo para rodar os comandos, para a gente ver todos esses comandos aí na prática. Então vamos lá, pessoal. Já aqui no MobaXterm, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que aqui, né, nesse meu servidor, eu já tenho dois container database, tá? Eu tenho o CDB, tá? E o CDB2, tá? O CDB é o que já contém um Pluggable Database, tá? Ele tem um Pluggable Database MyPDB1. Vou mostrar para vocês, tá? E aí primeiro a gente vai utilizar esse PDB, né, para poder fazer o Unplug e Plug no mesmo CDB, e depois eu vou pegar esse MyPDB1 aí, que está no CDB, né, e vou colocar ele para o CDB2, tá? Essa vai ser, assim, a ideia do nosso laboratório, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é rodar o OraEnv, né, para a gente poder, ó, acessar, então, primeiro o seed CDB, né, porque eu quero acessar essa minha instância CDB. Então, vou rodar o OraEnv, tá? E daí que eu vou fazer SQL Plus /sysdba, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é verificar, né, o meu PDB, né? Ele precisa estar fechado, né, para eu poder fazer, para poder gerar o arquivo XML, fazer o unplug dele, tá? Só rapidamente mostrando aqui para vocês, ó, para vocês não confundirem, eu recomendo que vocês sempre, ó, rodem isso daqui, ó, para vocês saberem que vocês estão de fato, ó, na instância correta. Então, eu estou aqui no meu CDB. Tá? E aí, ó, para verificar aqui os PDBs que eu tenho, show PDBs, tá? Então a gente vai se basear nesse carinha aqui, ó, no MyPDB1, tá? Bom, verifiquei, ele está como read write, né? Então o que eu tenho que fazer é fechar esse carinha aí, tá? Vou copiar aqui o comando para agilizar nossa aula, senão vai ficar uma aula muito grande, né? E vou rodar basicamente esse comando aqui, ó, alter Pluggable Database MyPDB1 close, tá? Para poder fechar o meu Pluggable Database, ó, PDB fechado. Se eu der um show PDBs aqui, ó, ele vai me mostrar que agora o meu MyPDB1 já está como mounted, tá? Como que eu faço para poder fazer o unplug do meu MyPDB1 com o arquivo XML, tá? Pessoal, basicamente esse comando aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou dar mais um enter aqui. E vou rodar esse comandinho aqui, ó. Alter Pluggable Database MyPDB1 vai passar o unplug, que é o comando que vai dizer que a gente está desplugando esse PDB, né? Vai passar aqui o into e vai passar o local que você quer colocar o seu arquivo, né? Nesse caso aqui eu estou chamando o arquivo de mypdb1.xml e estou colocando ele aqui no U01. Você poderia colocar em outro local, eu estou escolhendo aqui o U01 para poder alocar esse meu arquivo mypdb1.xml, tá? Feito isso, ó, vou dar um enter aqui. Olha só, ele já informou aqui que o meu Pluggable Database foi alterado com sucesso, né? Se eu der um show PDBs, o meu PDB ainda está aqui, tá, pessoal? Eu vou conferir se o arquivo foi de fato gerado. Vou abrir aqui uma outra aba. Vou acessar aqui o U01 e vou dar um ls-lh. E olha só, pessoal. O meu arquivo já está aqui, ó. mypdb.xml, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? A gente pode agora, tá, fazer o drop desse Pluggable Database. Só que é o seguinte, eu preciso, tá? É importante, pessoal, que vocês façam o backup dos data files, tá? Até porque a gente vai precisar desses arquivos para poder fazer o plug novamente, tá? Os arquivos, eles ficam aqui, ó. CD U01, app Oracle, Oradata CDB. Aqui dentro, ó, essa pastinha aqui, ó, é porque, como eu tô com o OMF ativado, né, o Oracle está gerenciando o local e o nome dos arquivos, né? Então, esse cara aqui, ó, opa, vou acessar aqui, CD Data Files, PWD, ls-l, olha só, os meus data files, né, do meu MyPDB1 estão aqui, tá? Então é importante que você faça o backup desse cara aqui, deixe ele em local seguro, porque quando você precisar, nesse caso aqui, a gente já vai fazer um plug de imediato, né? Mas é bom você salvar esses caras aí,
né? Deixar ele no local seguro para quando você precisar fazer o plug, você ter esses carinhas aí, tá? Bom, depois disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dropar o meu Pluggable Database, né? Só que eu vou passar o comando aqui, pessoal, Keep Data Files. O que esse comando Keep Data Files quer dizer? Quer dizer que eu vou dropar o meu MyPDB1, mas eu vou manter os data files, tá? Eu não quero, olha só, que ele exclua os arquivos que estão aqui dentro desse caminho não, tá? Eu quero manter os meus data files, senão eu não vou conseguir fazer o plug desse cara novamente. Porque, como eu falei para vocês, quando é o XML, você precisa dos arquivos para poder fazer o plug, tá? Então, eu vou dropar esse carinha aí, tá? Dropei, show PDBs, olha só, não tenho mais o meu MyPDB1 aqui, mas os meus data files continuam aqui no caminho correto. A única tablespace que ele tira é a temp, mas depois ele cria novamente, ok? E é basicamente isso, pessoal. Já efetuamos o unplug do nosso MyPDB1, tá? O que eu vou mostrar aqui agora para vocês, antes da gente realizar o plug, tá? Vou dar um clear aqui, é o nosso arquivo, né? Esse mypdb1.xml. Olha só, pessoal, se eu der um VI nesse arquivo, vocês vão ver que estão todos os metadados aqui do PDB que a gente fez o unplug, tá? Então, por exemplo, aqui tem versão, tem compatibilidade, tem a questão do DBID, tem aqui, ó, DBID, tem o CDBID, tem aqui, ó, o mais interessante que eu queria mostrar para vocês, ó, a localização aqui, ó, System, tá vendo aqui, ó, e a localização da System, tá? Então, ele vai armazenar aqui o local que estão armazenados, que estavam armazenados, né? Ainda estão, né? Mas quando a gente movimentar, eles não vão estar mais aqui. Mas estavam armazenados os nossos data files. Então, assim, ele tem realmente todas as informações do PDB que a gente fez o unplug, tá bom? Então é basicamente isso daqui. Só que só com isso daqui a gente não consegue fazer o plug. Por isso que a gente precisa dos arquivos, tá? Então, queria mostrar esse arquivo para vocês. Vou fechar aqui. E é o seguinte, pessoal. Depois disso, a gente já pode fazer, né, o plug novamente. Como eu falei para vocês, primeiro eu vou mostrar no mesmo CDB. Então, como que a gente faz para poder fazer o plug novamente do nosso PDB MyPDB1, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, quando a gente vai fazer um plug, né, de algum PDB, a gente precisa verificar se existe alguma incompatibilidade do PDB com o CDB, com o Container Database, tá? Como que a gente faz isso? A gente pode rodar esse bloco aqui, ó, tá? Eu já vou deixar isso daí para vocês e a gente vai passar basicamente aqui, ó, o nome do arquivo, tá? Olha só, o 01 mypdb1.xml e a gente vai passar o nome do PDB, tá? E aí que um output, né, ele vai fazer a verificação. Se for compatível, ele vai retornar compatível. Se não for compatível, tiver incompatibilidade, ele vai retornar incompatível, tá? Então, eu vou rodar esse bloco aqui. E olha só, ele retornou compatível. Se ele retornou compatível, a gente pode fazer o plug desse PDB. Se retornasse incompatível, tá? A gente teria que verificar o que aconteceu na PDB plug in violation, tá? Vou deixar também um scriptzinho para vocês aqui. Deixa eu copiar aqui para mostrar para vocês, tá? Esse script aqui, ó, na PDB plug in violation, vai mostrar o que aconteceu aqui, né, de incompatibilidade que deu aí. Só que essa incompatibilidade aqui, pessoal, não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, tá? Isso aqui é no PDB Seed, como você pode ver, é uma questão de patch, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, tá? Aqui foi compatível, não deu nenhum erro. Mas se desse, ia aparecer aqui o MyPDB1, ia aparecer todas as informações necessárias para você poder tratar a incompatibilidade, a violação que deu, tá bom? Mas não deu nada, então vamos seguir. Aí é o seguinte, pessoal, para a gente poder fazer o plug, tá? É muito simples, né? A gente já tem os nossos data files, né? A gente já tem o nosso arquivo mypdb1.xml. Para a gente poder fazer novamente o plug, a gente vai rodar basicamente esse comando aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Create Pluggable Database mypdb1 e a gente vai passar o local, né, aonde que está o nosso arquivo XML, né? Como a gente está fazendo isso no mesmo Container Database, tá? E eu vou reutilizar os arquivos que eu já tinha, eu posso passar aqui alguns parâmetros, como por exemplo, o nocopy, tá? O nocopy, ele vai utilizar, né, os arquivos que a gente já tem nesse caminho aqui, ó. CD o 01, né, app, Oracle, Oradata, CDB. Deixa eu ver qual é o nome gigante aqui, esse nome aqui, ó. /datafile, tá? Ele já vai utilizar, ó, esses arquivos que estão aqui dentro. Então eu posso passar, por exemplo, aqui, ó, o nocopy. A gente poderia também passar um tempfile reuse, né? Se tivesse um arquivo de temp, a gente poderia também reutilizar com o tempfile reuse.
Então, como ele tirou lá o temp file, né, eu vou utilizar só esse comando aqui. Create Pluggable Database, tá? MyPDB1 e usem, vou passar aqui o meu arquivo, que é o mypdb1.xml, no copy, tá? E ele vai, ó, criar o meu Pluggable Database, tá? E agora, depois que ele criar, ó, eu posso dar um show aqui, ó, show PDBase, né? Para verificar, olha só, o meu mypdb1 aqui já está como mounted, tá? E agora eu posso basicamente, ó, abrir o meu mypdb1, tá? Olha só, já está aberto. Se eu der um show PDBase, olha só, ele já está novamente como read write, tá? Então a gente fez o unplug e depois plugou ele utilizando o arquivo XML, tá? No mesmo CDB. Se a gente der um ls-l aqui, ó, a gente já vai ter todos os a gente ainda vai ter todos os data files e ele criou novamente aqui uma temporária, tá bom? Então beleza, pessoal, esse foi o primeiro cenário, tá? Só que aí é o seguinte, eu quero saber agora como é que eu faço para plugar esse mypdb1 em um outro container database, tá? No mesmo CDB é mais fácil, é mais tranquilo. Eu quero saber como é que eu faço agora para plugar ele em um outro CDB, no nosso caso aqui, ó, no nosso CDB2. Como que eu faço, pessoal? Vamos lá. O procedimento é basicamente igual, só na hora que a gente for plugar ele que vai ser diferente, tá? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Novamente eu tenho que fechar o meu mypdb1, né? Dar um close nele, gerar novamente aqui, ó, o meu arquivo mypdb1 lá no 01, tá? Gerei o arquivo novamente, tá? E agora eu vou novamente, ó, dar um drop pluggable database mypdb1 keep data files, tá? Para continuar mantendo, vou dar um clear aqui, ó, continuar mantendo esses data files aqui, tá? Então, ó, novamente vou dar aqui um dropou. Se eu der um show PDBase, ó, eu não tenho mais novamente o meu mypdb1, e se eu der um ls-lh aqui, ó, ele está mantendo ainda aqui, ó, todos os meus data files, com exceção da temp, que ele faz a exclusão e depois ele cria novamente, tá? Então, beleza. Agora é o seguinte, pessoal. Eu preciso, então, agora fazer o plug no meu outro container database, tá? Então, olha só, eu vou dar um exit aqui, tá? Eu já tenho o meu arquivo, sei onde estão os meus data files, e agora eu vou ter que pegar esses data files e levar para onde eu quero fazer o meu plug. Vocês vão entender, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar o meu CDB2. Então, olha só, eu vou dar um hora-env aqui, tá? Vou digitar aqui, ó, o nome do meu CDB2, né, no caso da minha instância daí, CDB2, e aí ele já vai fazer, já vai carregar as variáveis necessárias aí do CDB2, e eu vou acessar então aqui agora, ó, o meu SQL Plus, tá? Aí é o seguinte, pessoal, olha só, select name from $database, tá? É importante a gente fazer isso para a gente saber que a gente está fazendo no local correto, né? Então tem aqui, ó, o nome que é o CDB2, é o certinho, é onde eu vou fazer o plug do meu mypdb1. O que eu tenho que fazer então antes de realizar o plug? A primeira coisa, verificar se não existe um PDB mypdb1 criado aqui, né? Olha só, não tem nenhum, realmente eu só criei esse container database sem nenhum PDB, justamente para a gente poder fazer esse laboratório, tá? Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer, pessoal? Temos que ver se tem compatibilidade, né, do meu mypdb1 com esse container database, né? Então eu passo aqui, ó, o mesmo bloco que eu mostrei para vocês anteriormente, passando aqui o nome do arquivo e passando o nome do PDB. Vou rodar esse cara aí, ele retornou compatível. Se retornasse alguma incompatibilidade, teria que avaliar lá na PDB Plugin Violation, que eu já mostrei para vocês anteriormente, tá? Aí é o seguinte, galera, para a gente poder fazer, vamos lá, para a gente poder fazer o plug, né, desse carinha aí em outro container database, tem alguns parâmetros que nós podemos utilizar. Para essa aula eu vou mostrar para vocês o Source File Name Convert, tá? Então, basicamente, o que a gente teria que fazer é isso daqui, ó. Vou pegar aqui o comando, tá? E vou mostrar aqui para vocês. O comando é basicamente isso daqui, ó. Create Pluggable Database mypdb1 using, passa o nome do arquivo XML, e aí eu vou passar o parâmetro aqui, Source File Name Convert, falando que estava nesse caminho e agora vai para esse caminho. Só que olha o que vai acontecer quando eu der o Enter, tá? Ele vai falar que ele não está encontrando esse arquivo aqui, tá? Eu não tenho esse datafile aqui. Como eu falei para vocês, como é um XML, eu preciso levar esses arquivos para esse local, né, que eu vou estar colocando aí os meus datafiles. Então, o que eu vou precisar fazer aqui, pessoal? Primeiramente, eu vou precisar criar aqui, peraí, esse mkdino pode ser rodado aqui, na realidade ele até pode, mas eu posso fazer assim, ó, pronto, vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou fazer a criação desse diretório aqui, ó, no CDB2, tá? Então, ó, vou criar esse diretório aqui,
E o que eu vou fazer agora é um move. Eu poderia fazer um CP também, tá, pessoal? Para copiar. Nesse caso aqui eu vou fazer o move, tá? O move é o seguinte, pessoal. Eu vou mover os datafiles que estão nesse caminho aqui, ó, no CDB, lá para esse caminho que eu acabei de criar, tá bom? Então, ó, para você rodar comandos de Linux, eu já mostrei isso para vocês, basta colocar o exclamação aqui, ó, e eu consigo fazer o move, ó. Tô pegando aqui os datafiles, ó, asterisco.dbf, que estão nesse caminho aqui e colocando aqui para dentro do meu CDB2, tá? Então, ó, vou rodar esse move aqui, tá? Se eu rodar um ls aqui agora, ó, -lh, eu não tenho mais nenhum arquivo nesse meu caminho aqui, tá? Deixa eu pegar esse caminho aqui, ó. Vou dar um cd para cá, ó. E se eu der um ls-l aqui, ó, ele já vai me mostrar os datafiles que estão aqui dentro, tá? E aí é o seguinte, pessoal, agora a gente consegue rodar esse comando aqui novamente, tá? Só que tem um pequeno detalhe aí. Para a gente poder utilizar os datafiles que eu acabei de passar aqui, eu preciso passar um parâmetro que eu esqueci de passar aqui, ó. Vou dar um clear aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. A gente teria que passar esse parâmetro aqui, ó. O nocopy. Se eu não passar o nocopy, ele vai duplicar, ele vai criar um outro datafile a partir desse datafile aqui com outro nome que vai ser gerado aí pelo OMF, tá? Então, se eu não passar o nocopy aqui, ele vai duplicar. Vocês podem fazer o teste aí. Eu vou passar o nocopy para ele utilizar esses mesmos datafiles aqui. Mas se eu não passar aqui o nocopy, ele vai criar um outro datafile com outro nome que vai ser gerenciado aí. Basicamente, o que vai mudar é essa tagzinha aqui, ó, que vai ser gerenciada aí pelo OMF, tá? Então, ó, vou rodar esse comando aqui. E olha só, Pulgable Database criado. E agora basta a gente abrir o nosso Pulgable Database já no nosso CDB2, tá? Então, olha só, se eu der um show PDBase, opa, digitei errado, show PDBase, a gente já tem então aqui, ó, o nosso MyPDB1, que eu despluguei do Container Database CDB e pluguei no Container Database CDB2, tá? Então vocês podem ver, pessoal, que é realmente muito prático, muito flexível, né? Eu consigo tirar de um lugar, botar no outro, todos os meus dados vão estar aqui agora, né? Utilizando o recurso Unplug e Plug da arquitetura multitenant. Então, assim, tem muitas vantagens da gente se utilizar, né? Da gente utilizar essa arquitetura. Não tem por que não utilizar, são muitas vantagens, né? Em relação à antiga arquitetura. Até porque, como eu já falei, eu gosto de frisar isso, a partir da Release 20C não vai mais poder utilizar a arquitetura antiga. Então, você precisa aprender, você precisa tirar os benefícios, aproveitar os benefícios dessa nova arquitetura, ok? Então, beleza, pessoal. Já vimos, então, dois cenários com o arquivo .xml, tá? Desplugamos e plugamos no mesmo CDB, desplugamos e plugamos em outro Container Database, tá? Agora eu vou mostrar para vocês com o arquivo .pdb qual é a diferença utilizando esse arquivo, tá? Então agora eu vou utilizar o CDB2, porque já é onde o meu MyPDB está criado, vou desplugar e plugar no CDB2 novamente, e depois eu vou desplugar do CDB2 e voltar para o nosso CDB, tá bom? Para voltar no cenário que estava no início, tá? Então vamos lá, pessoal. Como que eu faço? O procedimento é muito parecido, tá? Eu já estou aqui no meu CDB2, né? Select name from v $database. Já estou aqui no meu CDB2 e eu vou basicamente fechar o meu MyPDB1, né? Ó, vou fechar o meu MyPDB1, show PDBase, já está como mounted aqui, tá? Vou dar um clear e vou basicamente fazer aí o unplug utilizando agora o arquivo .pdb, tá? Então, ó, vou rodar esse comando aqui, ó. É basicamente a mesma coisa, pessoal. O que muda é a extensão do arquivo, tá? É o .pdb. Vocês vão reparar, tá? Quando eu der o Enter aqui, que ele vai demorar um pouco mais para poder gerar esse arquivo, tá? Como os datafiles são pequenos, não vai demorar tanto, até porque ele faz uma compressão desses arquivos. Mas vocês vão notar, é notório, né, a diferença, né, que demora bem mais do que um arquivo .xml. Então, beleza, pessoal, olha só, já terminou aqui, tá? Ele já fez a geração desse arquivo. Vamos lá verificar, tá? Vou dar um clear aqui. E se eu der um CD aqui, ó, tem que apagar, no caso aqui, esse caminho aqui, né? E der um ls-l, olha só, a gente já tem o nosso arquivo aqui, ó, mypdb1.pdb. Se eu der um ls-lh, vocês podem ver, ó, a diferença, olha aqui, ó. Esse aqui tem 106 megas e esse aqui tem 7.6K. Então a gente consegue ver de cara a diferença entre um arquivo e outro, tamanho de um arquivo e outro, né? Aqui está comprimido, tá? Ele poderia ser maior se não tivesse comprimido, tá bom?
Aí é o seguinte, galera. O que a gente tem que fazer agora, né? Eu tenho que dropar o meu MyPDB, tá? Só que dessa vez, como eu gerei o ponto .pdb, eu vou dropar também os datafiles, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, eu vou acessar aqui o local que estão os meus datafiles, né? Hora data, cdb2. Vou pegar esse caminho aqui, ó. Datafile. Dar um clear aqui, pwd ls-lh. E olha só, pessoal, eu já tenho aqui, ó, os meus datafiles. Só uma observação, olha só. Você pode ver que os datafiles, ó, eles são bem maiores do que aqueles 106 megas, tá? Mas como eles estão comprimidos, você pode ver que ficou só 106 para esses datafiles que estão aqui dentro, tá? Então, olha só, eu tenho aqui os meus datafiles e agora eu vou dropar o meu Pluggable Database, só que dessa vez eu vou dropar também os datafiles, tá? Então, vamos lá, olha só. Drop Pluggable Database, passa o nome do Pluggable Database, que é MyPDB1, including datafile, tá? Vamos dropar esse carinha aí, show PDBs. Olha só, não tenho mais o meu MyPDB1. Se eu der novamente um ls-lh, olha só, eu não tenho mais nada aqui. Eu dropei, então, os meus datafiles. Se fosse um XML, eu não conseguiria mais fazer o plug. Precisaria desses arquivos, tá? Como é o ponto .pdb, o que eu vou fazer? Vamos lá. Já fiz o meu unplug, tenho o meu arquivo aqui, né? MyPDB1. Eu vou simplesmente plugar novamente esse MyPDB1 aqui no meu CDB2. Como que eu faço isso? Pegar o comando aqui, ó. Basicamente, esse comandinho aqui, ó. Create Pluggable Database, MyPDB1, using, passa o nome do arquivo e é só isso. Como vocês podem ver, ó, já foi criado o meu Pluggable Database. Agora eu vou fazer a abertura dele, vou abrir como read-write, né? E olha só, se eu der um show PDBs, ele já está aqui novamente como read-write, tá? E se eu der aqui novamente, ó, se eu voltar no caso aqui, quer ver, ó? Deixa eu botar para cima aqui para a gente pegar o comando novamente. Vou logar aqui. cd datafiles. Olha só. Se eu der um ls-lh, eu já tenho novamente todos os meus datafiles aqui dentro, tá? Então, com o ponto .pdb, você não precisa fazer essa movimentação de, por exemplo, datafiles, né? É mais também para poder evitar erro humano, tá, pessoal? É muito mais prático quando você for pegar de um CDB, colocar em outro, que você use esse arquivo .pdb, tá? Se você tiver a partir da 12.2, tá? Beleza, então agora vamos fazer o outro cenário, né? Vamos tirar então aqui do CDB2 e colocar no CDB1, no CDB, né? Utilizando o ponto .pdb, tá? Vou dar um clear aqui e vou dar um clear aqui também. Então vamos lá, pessoal. Novamente o mesmo procedimento, tá? Vou fechar aqui o meu MyPDB1, vou gerar novamente o arquivo, né? Ah, ele já existe, no caso eu vou dropar o arquivo aqui, ó. Vou dar um rm pdb ls-lh, não tem mais nada, vou rodar novamente o comando para poder gerar o unplug aí utilizando o arquivo .pdb. Então pronto, pessoal, já gerou aqui o arquivo, show pdbs, eu tenho agora o meu MyPDB como mounted e eu tenho aqui novamente o meu arquivo, tá? Deixa eu pegar aqui o caminho novamente aqui para eu verificar os meus datafiles, né? cd datafile ls-lh. Tenho aqui os meus datafiles. O que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer aquele mesmo procedimento, tá? Vou dropar esse carinha aí, ó. Peraí que eu apaguei o comando aqui. Vou dropar o meu MyPDB1 do CDB2 e também incluir os datafiles. Então, olha só. Ele voltou para o estado que ele estava, sem nenhum PDB. E se eu der agora aqui, ó, um ls-lh, eu não tenho mais nenhum datafile. Nem aqui, nem aqui, ó. Peraí que eu tenho que voltar mais um. cdb barra datafiles. Olha só, nem aqui dentro. Esse caminho aqui, ó, é o caminho onde estavam os datafiles do meu MyPDB1 no CDB. Vocês lembram? Também não tenho nada aqui. Ou seja, eu não tenho datafile nenhum e nem outro, tá? Os meus datafiles estão junto daquele meu arquivo .pdb que eu gerei no 01, tá bom? O que eu vou fazer agora então, pessoal? Vou sair aqui, né, dessa minha instância, vou rodar o horaenv, vou logar aqui agora no CDB, que é o que a gente vai colocar, SQL Plus barra ISISDBA, vou conferir aqui,
Ó, já estou certinho, né? Vou dar um show PDBs. Olha só, não tenho o meu MyPDB1 e agora eu vou criar, né, o meu MyPDB1. Como que eu faço, pessoal? Qual é o comando? Preciso passar algum parâmetro diferente? Não, não precisa. É a mesma coisa. Olha só, eu vou rodar exatamente isso aqui, ó, e ele já vai saber onde que ele tem que colocar os datafiles, que vai ser nesse caminho aqui, ó, nesse CDB aqui. Quer ver? Olha só. Vou rodar aqui então, create global database, mypdb1, using o nome do arquivo. Vou dar um enter aqui. E olha só, pessoal, o PDB já foi criado, tá? E agora, basicamente, o que eu tenho que fazer é abrir o meu mypdb1, tá? Feito isso, ó, show PDBs. Olha lá, já estou aqui novamente com o meu mypdb. E se eu der agora aqui um ls-lh, olha só, os meus datafiles já estão no caminho correto que eles estavam anteriormente, tá? Então é assim que a gente faz, né, um unplug e plug em CDBs diferentes utilizando o arquivo .pdb, tá? Como vocês podem ver, é muito mais prático, né, a gente utilizar o .pdb do que a gente utilizar o XML, né? Dá um pouco mais de trabalho utilizando o XML, a gente tem que movimentar os datafiles. Com o .pdb é muito mais fácil, né? A gente já tem os datafiles ali dentro, né? Então evita também erros, né, da gente sem querer excluir ou esquecer de, enfim, migrar para algum lugar errado, enfim. É realmente para poder evitar erros humanos e também tornar mais prático o processo. Quanto mais prático for, melhor. Tá bom? Pessoal, então foi isso para a aula de hoje. Fazendo unplug e plug de forma manual no mesmo CDB e também em CDBs diferentes, tanto com o arquivo XML quanto o arquivo .pdb. É possível também fazer através do DBCA, mas para não ficar uma aula muito grande, né? Eu vou separar, então eu vou mostrar numa outra aula como que faz, né? Tudo que a gente viu aqui, só que através do DBCA é um pouquinho diferente, né? Tem algumas etapas diferentes, até porque vai ter uma interface para a gente poder fazer isso daí, mas isso vai ficar para uma outra aula, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham conseguido aí fazer o unplug e plug junto comigo e vejo vocês na próxima aula.